programa já está voltando. Vamos hoje uma notícia lá da União Europeia. Se não bastasse a crise financeira que a Europa, a União Europeia está passando, além da invasão muçulmana, dos ataques e dos estupros lá na União Europeia, dia 23 agora de junho, os britânicos vão decidir se permanecem ou não no bloco da União Europeia. Está sendo motivo de apreensão de todos que fazem parte, porque dia 23 eles decidem se permanecem ou saem da União Europeia. Escute aqui a notícia. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, declarou quarta-feira, 15, agora de junho de 2016, que a saída britânica da União Europeia, conhecida como Brexit, seria o início da desintegração do bloco. Os britânicos irão às urnas no dia 23 de junho para votar se desejam ou não permanecer na União Europeia. E o banco alemão Deutsche Bank está passando por problemas gravíssimos também, hein? A saída britânica seria um choque para a União Europeia, que necessitaria de garantias para que a União Europeia continue unida e para que um processo de integração muito bem sucedido há décadas não termine entrando em desintegração, disse Steinmeier durante uma entrevista coletiva ao lado do chanceler francês Jean-Marc Ayrault, nas proximidades de Berlim. Nós dois podemos dizer que desejamos que a maioria do Reino Unido tome a decisão certa. E do nosso ponto de vista, a decisão certa só pode ser permanecer na Europa, disse Steinmeier, acrescentando que o país faria muita falta ao continente caso opte por sair. De acordo com o mais recente levantamento feito pelo jornal britânico Financial Times, que reúne diversas pesquisas de intenção de voto sobre o referendo e faz uma média de seus resultados, a diferença é apertada. 47% dos britânicos são a favor da saída e 44% desejam permanecer no bloco. Ayrault afirmou que a Brexit é uma realidade que nós não queremos e que as pesquisas irão oscilar até os últimos momentos. A Europa não pode ser estática, precisa continuar se movendo. Hoje ela enfrenta contradições, lentidões, dificuldades, ansiedades e medos, disse o ministro das Relações Exteriores da França, acrescentando que deseja dar um novo dinamismo ao continente. Também na quarta-feira, o ministro das Relações do Reino Unido, George Osborne, afirmou que o governo britânico precisaria cortar gastos públicos caso a Brexit se concretize. Se formos por esse caminho, se sairmos da União Europeia, impostos irão aumentar, gastos públicos serão cortados e nós viveremos com as consequências por muitos anos, disse Osborne durante uma entrevista a um programa de rádio da emissora BBC. Ele classificou o referendo como uma decisão irreversível. O governo do primeiro-ministro David Cameron é oficialmente favorável à permanência no bloco, embora essa posição não seja um consenso dentro do Partido Conservador, do qual Cameron faz parte. Uma das principais vozes pró-Brexit, o ex-prefeito de Londres e parlamentar Boris Johnson, também é do Partido Conservador. E quem está muito temerosa com a saída dos britânicos é a Itália. A Itália é um dos países da União Europeia que corre mais risco se a maioria dos britânicos decidir na próxima semana deixar o bloco, disse o ex-premier Enrico Letta na quarta-feira, dia 15. A Itália precisa de estabilidade por uma razão muito simples, que eu acho que está sendo subestimada. Nós sofremos com uma grande dívida pública desde os anos de 1980, devido às escolhas feitas na época, disse em uma entrevista à rádio Radicale. Letta ainda afirmou que a saída do Reino Unido da União Europeia, apelidada de Brexit,
daria uma mensagem negativa de que a Europa, apesar de sempre ter crescido, vai começar a perder partes. A saída traria uma longa fase de instabilidade após Letta, além de uma série de complicações legais que acabariam por dividir a Europa. Além disso, Dublin, Paris, Frankfurt e até mesmo Milão tentarão se firmar como a capital financeira do mercado europeu com a saída de Londres. Então aí está essa notícia da União Europeia que na próxima semana, dia 23, os britânicos vão decidir se permanecem ou saem do bloco europeu. Então comece a analisar como está o funil deste planeta, os países enveredando por uma crise financeira absurda. Que diga-se de passagem, o Brasil que está no fundo do poço economicamente. Mas a tendência vai ser cada vez mais o mundo entrar numa depressão econômica. Aliás, o próprio George Soros, um grande magnata, alguém já deve ter ouvido falar, ele também está muito preocupado com a saída da Inglaterra do bloco europeu. E ele afirma que a Inglaterra saindo será uma catástrofe para toda a Europa. Existe na internet uma entrevista desse cidadão, George Soros, e que ele fala abertamente, aí já é um outro assunto que não vou entrar em detalhes, que a meta dele será implodir o dólar. Essa entrevista, não sei se ainda está na internet, mas ele afirma. A realidade é que nós estamos vivendo os tempos bíblicos, onde cada vez mais vai se afunilando o tempo em que as nações irão afundar economicamente. Por quê? Porque se pretende colocar um câmbio único, que o anticristo mais o falso profeta irão fazer. E para se colocar um câmbio único é preciso afundar toda a economia do planeta, perdoar dívidas e implementar um novo sistema financeiro. Estejamos alertas, porque os dias são maus, os dias são difíceis, nós não temos muito mais tempo nesse planeta. Esta é a linha do programa Jesus Está Voltando. Se você não concorda, então não concorde. Mas nós não temos muito mais tempo. Muitos têm sonhado com o arrebatamento nos 4 cantos do planeta. Deus está dando sonhos, e isto é bíblico, porque está lá escrito Amós 3,7, que o Senhor não fará nada sem que antes alerte por meio dos seus servos, os profetas. Então é bíblico. O Senhor está dando sonhos, revelações de que o tempo da graça, o tempo da igreja acabou e que o arrebatamento pode ser a qualquer momento. Mas deixe-me falar aqui algo mais ainda. Existe um vídeo do profeta David O. Ele tem sido um grande canal de Deus. Tudo que ele tem falado, que Deus revelou, realmente tem acontecido. Ele falou de 3 eventos que sinalizariam a proximidade iminente do arrebatamento. O primeiro evento seria um grande terremoto que desencadearia uma mega tsunami. E ali nós já relatamos os vídeos lá da falha de Cascadia. Então, um grande terremoto, um tsunami. E o terceiro evento seria quando Israel iria atacar o Irã, as instalações nucleares do Irã. E aliás, esta semana, agora 15 de junho, que foi quarta-feira, saiu uma matéria internacional que um professor aposentado de Harvard, professor de Direito, e que tem intimidade lá com Obama e tudo, já fez parte até do governo, é o Alan Dershowitz. Ele diz que Israel não terá outra saída a não ser atacar o Irã. Ele diz o seguinte, ele dando uma entrevista, eu digo com toda certeza que Benjamin Netanyahu, com a sua rede de inteligência, se ele comprovar que o Irã está desenvolvendo armas nucleares, ele não irá permitir que isto aconteça. E ele diz nessa entrevista exatamente isso.
que Israel necessitará atacar o Irã. Então nós estamos vendo os tempos bíblicos, tempos finais. Eu volto a repetir, vou bater nesta tecla até o dia do arrebatamento. Nós não sabemos quanto tempo ainda nos resta, quer você creia ou não, mas nós estamos a um palmo do nosso nariz para o arrebatamento. Não temos muito mais tempo, não brinque, os dias são muito maus. Todo servo de Deus verdadeiro que eu conheço está passando por luta grande. Se uma pessoa diz que é servo de Deus e está vivendo um mar de rosas, tem alguma coisa errada aí, porque eu não conheço um do meu convívio que esteja levando uma vida mansa, tá? Está todo mundo passando por lutas. Por isso, se você está sendo atacado, é porque você está no caminho do Senhor. Não desista desta caminhada. Estamos muito próximos de chegar na Canaã celestial. Não murmure, porque Israel, a viagem para Canaã seria 11 dias. Os estudiosos dizem que seriam aproximadamente 11 dias. E pela murmuração passaram 40 anos. Por isso não murmure. O tempo é de buscar. O tempo é de orar. Porque o Senhor está alertando que coisas irão acontecer neste planeta. Mas que nós não devemos temer, porque o Senhor está conosco. Busque o Senhor. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, acorde. Não queira ficar para os 7 anos de tribulação. Será um tempo único. Jamais aconteceu, jamais acontecerá. Não existem parâmetros para sabermos como vai ser. Serão dias terríveis. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.